A nossa terra é a nossa casa. E para colher o amanhã que nós queremos, a nossa parceria faz toda a diferença. O Banrisul está oferecendo diversas linhas de crédito e prorrogando as dívidas para quem é produtor rural enfrentar a crise, faça chuva ou faça sol. Pode acreditar, tudo isso vai passar. E trabalhando juntos, vamos sair ainda mais fortes. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. A Caixa é o banco de todos os brasileiros. E muitos trabalham na Caixa. Somos mais de 150 mil. E cada funcionário, cada parceiro, em cada lugar, está procurando atender você, cliente ou não cliente, da melhor maneira possível nesse momento desafiador. Mesmo à distância, pelo site, aplicativo, telefone ou nas operações essenciais, pode ter certeza. A Caixa, nesses 159 anos, nunca esteve tão perto de você. Somos os maiores produtores de arroz do Brasil. E graças ao trabalho dos agricultores, o arroz chega à mesa de todos. Para combinar com o feijão, para fazer o melhor carreteiro, para alimentar os bebês, para testar uma receita nova de risoto ou transformar você num chefe. Fique em casa e alimente-se bem. Arroz é saúde. Bom apetite! IRGA, há 80 anos fortalecendo a agricultura. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Uma boa tarde a todos. Sou Henrique Pegoff da Silva, presidente da Federação Brasileira de Estudantes de Engenharia Agrícola Ambiental e Engenharia de Biosistemas. Sou acadêmico de Engenharia Agrícola na Universidade Federal de Pelotas. É uma imensa satisfação estar realizando a abertura deste tão prestigiado evento. Lembro com clareza quando a Ana e a Isabela trouxeram a ideia de realizarmos o congresso de forma virtual. Em razão do atual contexto em que vivemos, não teríamos como realizar de forma física. Logo surgiu a incerteza da adesão ao novo formato. Então sugeri ao Conselho Diretivo que realizássemos um questionário e então levantássemos se haveria interesse do pessoal. Para nossa surpresa, houveram 150 pré-inscrições. Essa foi a motivação que precisávamos para iniciar os trabalhos no 33º Coneagri. Hoje, iniciamos este evento com praticamente 1.000 inscritos. Mas é claro que nós não conseguiríamos fazer esse evento sozinhos. Por isso, preciso fazer alguns agradecimentos. Inicialmente, agradecer aos delegados da federação, que foram super prestativos nas escolhas dos palestrantes e na divulgação nas suas universidades. Aos professores que aceitaram palestrar, que indicaram palestrantes e que nos ajudaram no que foi solicitado. A todos os inscritos que acreditaram no nosso trabalho. A todas as pessoas que divulgaram o nosso evento. Os estudantes que submeteram trabalho e também os avaliadores desses trabalhos. Um obrigado especial à professora Gisele Gadotti, que possibilitou a submissão dos trabalhos na Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade. Gostaria de agradecer a Expofeira Pelotas por essa plataforma moderna e segura e principalmente a Milena Mussi, que foi muito prestativa conosco. Ao PET Engenharia Agrícola UFPEL, que viabilizou esse congresso acontecer dentro da 94ª Expofeira Digital. Por fim, eu preciso citar o terceiro suplente, Murilo Henrique Ferreira Correia, da Universidade Federal do Paraná. O segundo suplente, João Vitor Gomes dos Santos, da Universidade Federal de Grandes Dourados. Primeiro suplente, Danilo José de Barros, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Coordenador científico, Vinícius José Bordignon, da Universidade Federal do Pampa. Coordenadora financeira, a Juliana Carla Carvalho dos Santos, do Instituto Federal Goiano. A secretária-geral, Isabela Brandão Moreira, da Universidade Federal de Pelotas. E a vice-presidente, Ana Amandi Palma Diniz Baker, da Universidade Federal Fluminense. Dividimos o conselho
em comissões para montar o Congresso, e esses nomes citados foram de uma imensa competência. Eu me encho de orgulho de ter trabalhado com essa equipe tão prestativa e qualificada. Sem mais delongas, venho em nome da comissão organizadora do evento, a Federação Brasileira dos Estudantes de Engenharia Agrícola, Engenharia Agrícola Ambiental e Engenharia de Biosistemas, desejar um excelente congresso a todos os congressistas e palestrantes e uma vida longa ao CONEAGRE. Passo a palavra para minha colega Isabela, que irá apresentar os próximos palestrantes. Isabela, por favor, o seu áudio. Segundo, foi? Deu certo, pode falar. Boa noite a todos. Vamos dar início à primeira palestra do 33º CONEAGRE, que tem como tema o mercado de trabalho para engenheiro agrícola no século XXI, com o Valmor Priest, que é engenheiro agrícola, presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros Agrícolas e coordenador do Colégio de Entidades Nacionais CONFEA, e com a Gisele Ingrid Gadotti, que é engenheira agrícola, professora na Universidade Federal de Pelotas, coordenadora do Laboratório de Agrotecnologia e vice-presidente da BEAG, juntamente com o Valmor. Mas antes de iniciar, antes de eu passar a palavra, eu vou dar alguns recadinhos. Ao pessoal que está assistindo, vocês podem mandar as perguntas através do chat durante a palestra, que os minutos finais serão reservados para tirar dúvidas. Ao final da palestra também será disponibilizado um questionário no chat para confirmar a presença. Lembrando que as palestras ficarão disponibilizadas por 24 horas, assim como o questionário. As palestras ficarão disponibilizadas no canal do PET. Agradeço novamente a presença de todos e agora passo a palavra para os palestrantes. Olá, Gisele. Seu áudio está fechado. Opa, boa noite a todos. Desculpe a gafe aí. Prazer pelo convite. Presidente, pegue as honras aí e se apresente também. Bem, boa noite, pessoal. Como foi citado, o Valmor Priest. Estou na presidência da BEAG junto com a Gisele. Me formei em 1984 na hoje UniOeste, antiga Festival. Bom evento a todos. Gisele. Então, muito obrigado aí. Vamos iniciar aqui a nossa proposta aqui nesse momento. Desculpa que estamos em home office aqui, né? E o intuito, então, gostaria de agradecer primeiramente a Expofeira aí, né, a FEAGRE pelo convite, né? E vamos falar um pouquinho, então, do trabalho que a gente vem fazendo na Associação Brasileira dos Engenheiros Agrícolas, né? Primeiramente, vamos apresentar, então, a nossa associação. Então, a nossa associação é uma entidade de classe que reúne os engenheiros agrícolas. Nós temos a Associação Nacional, né, no qual o Valmor é o nosso presidente. Hoje em dia tem uma posição muito importante e fundamental para a gente como engenheiros agrícolas dentro do CONFEA, né, que é o Colégio de Entidades Nacionais, do qual vem fazendo um trabalho sensacional. E a associação tem também, né, as seções regionais. Então, nós temos várias entidades dentro de cada estado, representando, então, e fazendo esse papel dentro das regionais. Uma dessas regionais, então, é a Regional Rio Grande do Sul, do qual a gente vem coletando, então, esses dados, dos quais a gente vai apresentar aqui nessa palestra, tá bem? Então, vamos iniciar com esse tema. Primeiramente, então, né, acho que a gente tem que falar um pouquinho desta agricultura, né? O que é esse mercado aí dentro da agricultura moderna? Esse mercado de trabalho, né, está solicitando da gente, dos engenheiros agrícolas, né, o mercado agrícola está solicitando robótica, né, então é algo que se faz necessário, né, a cada momento há uma necessidade cada vez maior disso,
né? E aí, então, se trabalhar com uma quantidade gigantesca de dados, né? Que a gente está usando aqui o termo da ciência da computação, Big Data, né? Então, a necessidade de se trabalhar com esses dados e se ter o domínio, né, de manipulação desses dados se faz muito importante. E trabalhos que não são tão vislumbrados, mas que tem uma necessidade na área agrícola, como biodigestores, é algo que energias alternativas, né, e agricultura com sustentabilidade é algo que é muito relevante. E aí a gente vai para as energias alternativas que são fundamentais, né, na agricultura do futuro. E como vocês podem ver, só nesses 4 itens, né, esses 4 itens são muito, muito ligados à nossa formação, à formação de engenheiros agrícolas. Então, os engenheiros agrícolas que pensam nesse mercado de trabalho, né, que vão atuar daqui a 5 anos, 3 anos, 10 anos, tem que pensar que isso é o tipo de formação que o mercado está solicitando. Mas, além disso, né, está solicitando um pouco mais, que é o que a gente chama, então, de soft skills, né? Os hard skills, né, são as competências dos quais a gente ganha dentro da universidade ou dentro dessa formação mais acadêmica, né? Os soft skills nem tanto, né? É uma formação que a gente tem que se aprimorar ao longo do processo e com isso vejam, né, como é sensacional a FEAGRE, né? Porque a Federação dos Estudantes faz que vocês tenham um network que nunca antes, né, acho que conseguimos fazer isso, né? Se a gente conversar com alguém egresso há 5 anos atrás, né, essa relação de network não era dessa maneira, e a gente vê, né, que o network está sendo realizado de uma forma muito mais dinâmica, né, nesses últimos tempos, né, a gente vê grupos de network de egressos, né, de formados, quando falo egressos, de formados, por exemplo, como um grupo muito interessante, que é dos engenheiros agrícolas do Brasil, né, do qual o Thiago Franceto, Oliver, Uld fazem um trabalho de network de todo o país, né, com mais de 3 grupos de WhatsApp, né, e as pessoas trocando informação. São esse tipo de soft skills que não é dado na universidade. E se a gente for realmente, né, entrar no detalhe, vejam, né, o que o mercado está pedindo aí como soft skills. E isso é um levantamento do Instituto do Futuro, né, do qual a gente tem que pensar, né, que a gente vai ter uma vida mais longa, né, a gente vai ter um mundo ligado aos computadores cada vez mais, organizações super estruturadas, então tecnologias sociais muito amplas, né, a gente vai ter então esse mundo ligado, conectado globalmente, né, e a gente vai ter, então, essas novas meios de comunicação, como que a gente está tendo aqui hoje, né? E o crescimento sistemático aí de inteligência ou máquinas inteligentes, como a gente pode chamar isso com mais detalhe, né? Então, vejam que para isso, né? Para isso, a gente precisa ter esse senso de adaptação, né? A gente precisa ter uma inteligência social muito bem delimitada, o que isso não é, a minha geração não tem isso. A gente vai ter a transdisciplinariedade, né? Então vejam, né? Usei termos da ciência da computação aqui, que são do dia a dia da agricultura, e isso é algo que, esse limiar do conhecimento está no limiar na fronteira, a fronteira do conhecimento está nos limiares de disciplinas que antes talvez não se conversavam com essa profundidade.
né? Então, essas novas mídias sociais, né? A gente vai ter que ter uma nova maneira de nos organizarmos, né? De nos administrarmos cognitivamente, né? A gente vai ter que ter uma competência cultural diferente, porque a gente vai conversar com alguém no Nordeste, a gente vai conversar com alguém na China, a gente vai conversar com alguém da Bolívia ou do Peru, né? E vejam aqui vocês, estudantes de engenharia agrícola, né? A gente tem a Federação dos estudantes aí, né, da América Latina e Caribe, do qual vocês também têm essa comunicação. Então, e isso tem culturas diferentes, tem padrões diferentes, dos quais se faz muito interessante esses soft skills, né? E, bom, enfim, colaboração virtual, se organizar virtualmente, né? Algo que as gerações passadas, como a minha, nunca pensaram antes, né? Então, isso se faz, é algo bem interessante e algo que vocês, que são a geração do futuro, têm que pensar nisso. Bom, com isso, qual que é o foco, então, né? Qual que é o foco desse mercado, né? Então, se a gente vê aí, né, esse material que eu trouxe aqui para vocês, né, que vem, então, as maiores necessidades de empresas aí neste ano, antes da pandemia, vamos dizer assim, né, era, vamos dizer assim, entendimento nos hard skills, né, nessas competências dadas pela academia, né, então, entendimento de cadeia produtiva, né, entendimento de computação, de nuvem, né, ter análise analítica bem profunda, inteligência artificial, né, análise de mercado, né, vejo como isso é importante, né, marketing, vendas, então vendas técnicas, né, isso é bastante interessante, né, produção de vídeo, computação, ciência da computação propriamente dita, e vinha então também junto, né, esses soft skills que seriam criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade e inteligência emocional, né? Vejam que persuasão oratória não é algo que a gente é treinado na área de engenharias, né? É algo que é uma competência que a gente tem que pegar ao longo do tempo, do qual realizar cursos externos. Então, todos os soft skills, em tese, a gente tem que realizar treinamentos, né, e experiências externas, né? Criativos, eu acredito que sim, né? Eu acho que todo engenheiro deveria ter a sua criatividade apurada. Muitas vezes a nossa formação nos deixa com um pensamento muito linear, mas é uma capacidade que a gente pode se reencontrar, né? Colaboração, então vejam que todas essas novas a associação de classe, participar de entidade de classe, participar, né, vocês estudantes, né, dos diretórios acadêmicos, centros acadêmicos, participar da Federação dos Estudantes, da Federação Latino-Americana, né, entender o que é colaboração, né, trabalhar colaborativamente é bem mais complexo do que um trabalho em equipe na universidade, né? Então, quem tem essas experiências ganha muito com isso, né? Se adaptar ao futuro, o futuro está sendo mudado continuamente, né? Vejam toda a situação que a pandemia nos trouxe, a gente teve que se adaptar muito rapidamente e cada vez mais o mercado vai pedir isso dos profissionais, né? E outra coisa que a gente temos que criar essa competência é ter inteligência emocional, né? Trabalhar, e na agricultura isso é extremamente importante. Por quê? Porque a gente tem época de semeadura, época de colheita, né? Que são 45 dias aí extremamente estressantes de trabalho incansável, do qual, se a gente não estiver bem preparado e bem treinado, não é qualquer um que aguente, né? Então a gente tem que ter isso nos nossos pensamentos, né, para que a gente ganhe
com isso, né, nesse novo mercado de trabalho. O mercado de trabalho pede esse tipo de profissional. Bom, o que mais que a gente pode dizer, então, deste mercado de trabalho? Vejam, né, que o trabalho de trabalho está pedindo aí transdisciplinariedade, né, ter, então, a capacidade dessas novas mídias, né, dessas interações diferenciadas, né, ter o pensamento computacional, né, e administrar cognitivamente tudo isso, tá? Ter, então, né, inteligência social, né, esse senso de fazer, de atuar, de estar presente, né, isso é bastante interessante, né? Então, nessas novas organizações, a gente precisa ter competência dessas diferenças culturais, né? Então, quando a gente for falar com um londrino, entender, né, um exemplo bem típico, né, quando a gente cumprimenta alguém, né, um latino, a gente se abraça, e, né, hoje em dia, agora com a pandemia, isso vai ser um pouco diferenciado, né, mas, por exemplo, quando a gente pega um anglo-saxão, eles pedem certa distância e é educado ter certa distância. Então, a gente tem que entender a cultura daquela pessoa para não ser considerado inadequado naquele ambiente, né? Então, ter essa educação social e compreender culturalmente, né, como aquela organização tem a sua cultura. Então, há organizações que têm essas culturas mais abertas, que nem o Google, né? Ai, não tem hora, não bate ponto, e há organizações dos quais a cultura é bem distinta. Então, a gente tem que se entender ali e compreender como é que são essas... como é que é esse trabalho, né? Então, essa colaboração virtual, então quando a gente está falando em colaboração virtual, nós estamos falando numa segunda língua, ou muitas vezes numa terceira língua, né? Então, por quê? Como todos vamos conversar em português? Não, né? Pensem vocês aí na Federação Latino-Americana, né? Os únicos da língua portuguesa somos nós brasileiros. Então, muito provavelmente, todos estarão falando espanhol, né? Então, vejam como uma segunda língua se faz importante, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento, né, do que os lugares e os empregos do futuro estão pedindo. Então, vejam, novamente, né, esse mundo computacional pedem que programação, linguagem computacional, manuseio desses dados, né, como processar esses dados se faz extremamente importante, tá? Para não ser repetitivo, então, vamos falar, então, quais são as exigências deste momento, do momento atual, tá? O que está pegando no mercado de trabalho, vamos dizer assim, né, mais popularmente? Experiência mínima. Então, o mercado tem pedido experiência, né? Os RHs têm pedido experiência, e o que acontece é que muitas vezes não nos dão essa primeira experiência, né? Já nos pedem para ir por uma experiência. Então, vocês têm que criar essa experiência enquanto estudantes, né? Participando, por exemplo, de um grupo como o PET, participando de empresas júnior, participando de programas de extensão, cursos de extensão, no sentido de realizar, mas também de fornecer, né? Trabalhar, então, com estágios não obrigatórios, obviamente com estágios obrigatórios um pouco mais longos, né? Isso se faz bastante interessante, né? Então, todas essas, voluntariado, por exemplo, né? Todas essas experiências são bastante importantes para o mercado de trabalho. E quando a gente vai, então, falar com o RH, a gente precisa, então, demonstrar que a gente teve essas experiências. Outra coisa que chama bastante atenção, mas aí vocês vão dizer assim para mim, mas eu não preciso falar uma segunda língua se eu vou trabalhar numa pós-venda de máquinas agrícolas. Será?
né? Muitos desses maquinários foram originados na Alemanha, nos Estados Unidos. Será que não seria interessante saber o que ocorre com esse maquinário lá e como a gente adapta aqui? Como é que a gente... Então, uma segunda língua é interessante. Outra coisa é para quem está nos fronteiriços aí, né? Mato Grosso do Sul, enfim, muitas vezes você tem trabalho do lado de lá, Paraná, do lado de lá da fronteira. Então, a segunda língua, muitas vezes, se faz interessante. Outra coisa, carteira de motorista, né? Isso é importante. Sabemos que é algo caro, que é um investimento, né? Mas carteira de motorista é muito importante, né? É um ferramental que poderá, muito possivelmente, ser exigido, né? Outra coisa é mudança de endereço, né? E isso tem que ter inteligência emocional para isso. Há muito mercado de trabalho na fronteira, chamada fronteira agrícola, né? Que é a região do Mato Piba, né? Mato Grosso, Tocantins, Piauí, oeste da Bahia, né? Então, vejam que muitas vezes a gente não tem cursos nessa região e tem mercado nessa região. Então, a mudança de endereço se faz necessária. E também não é só a mudança de endereço para a região, mudança de endereço, muitas vezes, para dentro de uma fazenda, né? Então, ficar numa fazenda, né, durante um mês, né, enfim, morar dentro de uma fazenda longe dos centros urbanos onde as universidades estão, né? Então, a área agrícola, né, deve ser preparada para atuar na área agrícola, né? Mas a maior parte das universidades muitas vezes estão em centros urbanos, então a gente precisa se preparar para essa mudança de endereço. E outra coisa, né, que é uma necessidade que acredito eu que vocês terão ao fim do curso, né, que é esse conhecimento da agropecuária e da engenharia, né? Então, a gente tem que fazer esse elo entre a agropecuária e a engenharia, né? Transformar, então, esses processos biológicos, tanto vegetais como animais, para algo agrícola, né? No sentido de transformar essas leituras em processos mecânicos ou físicos para serem lidos, né, por sensores ou por algo desse gênero. Então, essas são as necessidades que a gente vê no mercado até então. Então, competências propriamente ditas, né? Programação, inglês, eletrônica, matemática aplicada, né? Porque dados, Big Data é matemática aplicada. Tratos culturais, porque tratos culturais? Porque não adianta, tem que ver todo o processo desde a colheita, né, desde a semeadura, desde a semeadura, né, a toda os tratamentos, né, todos os processos que tem uma produção agrícola. É isso que a gente está chamando de tratos culturais. Fitotecnia, propriamente dito, é importante entender como essa planta se desenvolve, como essa planta, essa relação solo, água, planta, né? É interessante ter esse conhecimento mínimo. E aí, então, fitotecnia, obviamente que zootecnia também, né? Então, se a gente está lidando com animais, zootecnia também é bastante importante. Como é que a gente vai fazer a melhor ambiência animal, o melhor ambiente, né, construtivo para esse animal, se a gente não entende a necessidade zootécnica desse animal? Então, isso se faz muito importante. Valmor, quer dizer aqui alguma coisa? Não, Gisele, depois a gente complementa, termina, depois a gente vai bater um bate-papo, alguma coisa, e a gente vai tocando para frente aí com as perguntas das pessoas. Perfeito, então. Então vou entrar aqui talvez num detalhamento aqui um pouco mais profundo, tá? Então, o mercado de trabalho atual, vejam, outra coisa que também a gente tem que quebrar esse paradigma, né? Pelo menos eu fui formada dessa maneira, né? Que eu tinha que ser empregado de alguém, né?
E essa pandemia e toda essa geração de vocês, né, a palavra é empreender, cooperar, associar, né? Então, se torne empreendedores. A gente tem casos de sucesso, posso listar uma lista. Listar uma lista é engraçado, né? Foi redundante, né? Mas eu posso listar inúmeros aqui, né? Antonioni, aqui na nossa região, com drenagem agrícola. Daniel Duft, em Teliagro e com pastagens 4.0. Quem mais que eu posso... Tem uma lista de pessoas, né, que estão empreendendo e tendo sucesso sendo engenheiros agrícolas, né? E, obviamente, que empreender não é só ter o seu próprio negócio. Muitas vezes a gente empreende, né, na própria empresa da gente, né? A gente faz um trabalho de ser empreendedor na empresa sendo empregado também. Outra coisa são essas cooperações e associações, né, que cada vez mais a gente vê, né, que não dá para trabalhar sozinho, a gente tem que se unir, né, se associar a colegas para trabalhar com consultoria sozinho, hoje em dia, na complexidade que é, né, não é dos mais adequados. Então, se associar, né, cooperar, é algo bastante importante. Então, vejo que o networking, né, conhecer pessoas, né, faz com que nós sejamos indicados e que a gente indique alguém. Me lembrei aqui de outro nome, Robson Schneider, por exemplo, né, que é do Cursos Online, né, um cara que está trabalhando com perícia aí como ninguém, um grande empreendedor, né, e que tem essa característica, né, coopera e está sempre com network, sempre dispostos, né, a ajudar. Então, isso é bastante interessante. E o exemplo esse que eu dei para vocês anteriormente, né, que é uma agregação, né, fora aqui a nossa associação de classe, que é, por exemplo, os Engenheiros Agrícolas do Brasil, né, que foi aí fundado aí por 3 colegas, dos quais já reuniram mais de 700 engenheiros agrícolas de todo o país, né, para dividir suas experiências e discutir assuntos. Isso é bastante interessante. E aí eu vou cair aí nas culturas e no mercado atual. Então, as culturas, né, acaba que a gente, obviamente que o mercado está muito voltado ao volume, né? Então a gente tem muitas vagas em soja, muitas vagas na área de cana, na área de milho, algodão é uma área que vem crescendo muito, né? Arroz e café, menor, hortifrutis e tabaco também são áreas menores, mas vejam que são áreas que estão solicitando aí no mercado. E aí eu entro no mercado atual, né, no nosso levantamento, que vem os dados aí da BAG-RS, que a gente anda fazendo nos últimos anos, né, agricultura digital, por exemplo, o mercado de trabalho caiu um pouco esse ano, muito também pela diversificação do mercado, né, máquinas agrícolas subiu, né, então vejam, né, tá estabilizado, mas entre 12 e 10, né, nos outros anos, e aí subiu essa área de máquinas agrícolas. Vejam que a área de processamento, ela se mantém bem constante, né, tem uma tendência no mercado, uma fatia delimitada, né, então nós estamos falando vagas dos quais o nosso levantamento de dados nos permite avaliar, tá? Irrigação, tem uma queda aí de trabalhos de irrigação propriamente dito, a gente vê muito isso também por uma questão climática, né, então é muito volúvel essa área de irrigação, tá? Manutenção, né, e manutenção na sua gestão de manutenção no sentido amplo, não só máquinas, mas também equipamentos no sentido de beneficiamento, né, então é uma área que está sendo bem estabilizada. E aí uma área que o ano passado bombou,
né, que foi a área de economia, né, essa área de tradings, essa área de análise de mercado econômico, né, os bancos solicitando engenheiros, e o engenheiro agrícola caía muito bem, né, porque sabia analisar esse mercado do agronegócio como ninguém. Esse ano, né, muito em visão da pandemia, caiu drasticamente esses dados, né? E aí os tratos culturais, semeadura, preparo e colheita, né, tem uma demanda X. Por quê? Porque esse profissional, ele precisa gestão de fazendas grandes, né, de maquinários na área na época de semeadura, de preparo e de colheita, né? É um mercado que tem crescido, que tem se estabilizado, pelo menos, né, desde o nosso levantamento. Extensão rural, vejo que extensão rural ano passado aumentou um pouco, esse ano voltou a um patamar, é um mercado pequeno, mas é um mercado que existe, é um mercado muito tradicional, né, e a gente acha que a extensão rural talvez esteja migrando para uma pós-venda ou para uma consultoria, né, então não temos como analisar propriamente dito, mas são dados bem interessantes nessa linha, né? A avaliação rural, imóveis rurais, né? Tem avaliação, valoração, né, de imóveis rurais, tem crescido bastante. Vocês vejam que até o Robson ter feito, por exemplo, cursos, né, na área de perícia, mas a área de avaliação de imóveis rurais também tem crescido bastante. Bom, obras rurais, ela é muito estabilizada, a gente tem visto, é uma área do qual a gente estuda muito, mas é uma área muito restrita dentro do sistema Confecrea, né, mas que a gente vê que tem uma demanda determinada. E aí eu trago um dado bem interessante, que é sistema de qualidade, né, sistema de qualidade tem caído no colo da gente, né, de produto e de processo. Então, é algo que quem quer trabalhar com isso, acho bastante interessante. Ambiência, esse ano a gente não teve dados, né, de mercado para ambiência, a gente disputa essa área com outros colegas, né, então isso pode também ter ocorrido, mas também é uma questão da pandemia. E logística, né, que era um mercado que a gente via que de certa maneira estava aumentando, também pode ser um reflexo da pandemia, a gente não teve dados esse ano. Mesma coisa, energia. Então, o pessoal não tá ampliando, vamos dizer assim, né, investimentos, então pode ter esse resultado. E aí vem tecnologia de aplicação, né, que é uma área também de preparo lá, né, de tratos culturais, mas a gente via que essa área de tecnologia de aplicação vem com uma tecnologia diferente, mas ela não está saindo muito da área de máquinas agrícolas, né, então ela está sendo absorvida, não é uma área nova, vamos dizer assim. E a área ambiental, propriamente dita, né, ela tem, todo mundo que trabalha no meio rural está ligado com o ambiente, né, e precisa do meio ambiente. Então, a gente vê cada vez mais a necessidade de saneamento rural, né, a necessidade de potabilidade de água, mas como mercado de trabalho, né, as vagas são poucas. Essa área ambiental tem um potencial muito grande na questão de empreendedorismo, né, e outros aí nos 13%. Então, vejam como é grande, no sentido de diversos essas áreas, né, como essas áreas são diversas. E aí, com isso, então, vou fazer a minha propaganda, né, então, quem quiser conhecer o trabalho, um pouco mais do meu trabalho pessoal aí, né, acha a gente nas redes sociais, tanto no YouTube como no Instagram, Lab Agrotech, e da associação propriamente dita aqui do Rio Grande do Sul, do qual eu represento mais, né, tanto no Facebook como no Instagram, @BAGRS. Então, com isso, eu acho que a gente abre aí para
levantar questionamentos, né? E eu acho que o mais interessante é responder aí as perguntas levantadas. Agradeço aí e fico à disposição. Gostaria de fazer só uma complementação. Então, em cima do que a Gisele colocou, além da importância, todo o conhecimento que a gente adquire, é importante ter em mente que nós temos que participar para ser conhecido, mostrar as nossas competências para a sociedade. Se nós ficar em casa, ninguém conhece a gente. Nós temos que participar de clubes sociais, de igreja, de entidades de classe, associações comerciais, associação de engenheiros, outros, para a gente conhecer o nosso trabalho. Porque hoje é tudo multidisciplinar, ninguém consegue fazer tudo sozinho. A propriedade agrícola tem lá piscicultura, reflorestamento, plantio, construções rurais. Então, são profissionais diferentes. O mercado quer um profissional responsável técnico. Então, a pessoa assume uma responsabilidade, mas aquilo que ele não tem competência, ele terceiriza. Como é na medicina, vai fazer uma cirurgia. Tem o anestesista, o instrumentalista, a enfermeira, que ajuda o cirurgião. Então, nós temos que trabalhar sempre em conjunto, pensar naquilo que a gente não tem a competência, terceirizar algum serviço. Estamos à disposição. Bom, primeiramente eu queria parabenizar aí a Gisele e o Valmor pela excelente palestra ministrada. A gente não teve muitas perguntas, mas dentre elas teve uma aqui do Marco Antônio, que ele diz assim: a maioria dos cursos são para agrônomos, dos concursos, são para agrônomos, mesmo em áreas que temos atribuição. O que pode ser sugerido para conseguirmos ingressar nessas vagas? Pessoal, o grande problema que nós temos hoje no Brasil é a falta de conhecimento do que a gente faz. A gente não está ocupando espaço. Temos problemas em todos os estados e também a nível federal, as leis antigas, onde prevê a contratação de agrônomo ou veterinário. O engenheiro de alimento tem problema, o engenheiro de pesca tem problema, o engenheiro florestal também tem alguns problemas em alguns concursos. O que nós temos que fazer? É entidade de classe. Se nós não tivermos entidades fortes nos estados para brigar por isso, nós não ter representante no CREA, porque se nós não tivermos entidade, não temos representante do CREA de profissionais, só da instituição de ensino, mas que é feito o revezamento. Então, nós temos que começar a ocupar espaço. Sem ocupar espaço, nós não vamos ter reconhecimento. Tem muitas vagas que estão sendo abertas porque a gente encaminha e-mail para as prefeituras. Se não for fazer um trabalho via entidade de classe, individualmente nós não vamos conseguir evoluir, ir para frente. Valmor, se me permite, né? Quando o colega se formar, ou até antes mesmo, entre em contato com a BEAG da tua região. O colega é da onde será, Vinícius? Porque a gente precisa se lembrar, né, e talvez o Valmor tenha esses dados mais atuais, eu tenho esse dado majoritário, que é que, vamos pensar, nós somos 5 mil engenheiros agrícolas no sistema CONFE-CREA contra 50 mil agrônomos. Obviamente que eles vão ser mais conhecidos do que a gente, né, pelo volume de profissional que tem no mercado. Isso não quer dizer que um é mais qualificado ou menos qualificado. A questão toda é que a gente tem que se mostrar para o mercado e dizer para o mercado que a gente existe. Em concursos públicos, a gente tem atuado, né, nas associações que estão organizadas nos estados, né, informando a prefeitura ou informando a empresa, né, pública que está contratando, que o perfil profissional também é. E muitas vezes a gente vê colegas que estão entrando judicialmente, né, e conseguindo as vagas também, porque tem esse perfil. Então a questão toda é o mercado nos conhecer. Quando o mercado nos conhece, o mercado nos contrata, né? Vejam a SLC Agrícola, né?
A SLC Agrícola tem algo bem claro, né? Uma empresa de porte grande, ela entende o potencial do nosso como profissional e tem seleção específica para engenheiro agrícola, né? Em separado da agronomia, né? Então a questão toda é nos colocarmos, dizermos, eu sou engenheiro agrícola, né, em todos os lugares ocuparmos os espaços, né, então cada vez mais estamos ocupando, né, então temos representações agora dentro de comissões do Ministério da Agricultura, né, com colegas engenheiros agrícolas, cada vez mais a gente vê, né, os colegas dizendo eu sou engenheiro agrícola, vai lá no LinkedIn, procura engenheiro agrícola, vê quantos engenheiros agrícolas vocês acham, né? Coisa que não seria possível há pouco tempo atrás, né? Porque éramos poucos formados. Nós temos mais escolas de engenharia agrícola, né? A primeira tem mais de 40 anos, mas a última não deve ter 5. Então, isso também faz com que o mercado esteja nos entendendo. Então, isso, eu sinceramente acho que é uma questão de tempo e de trabalho, né, nesse sentido de associação de classe. Então, eu peço encarecidamente aos colegas para participarem das entidades de classe, apoiarem os colegas que estão ali, né, que fazem esse papel, que é um papel árduo, né? Afinal de contas, mercado de trabalho sempre tem reserva, sempre tem medo, e eu acho que a gente está para colaborar para a agricultura, e quem entende o nosso papel na agricultura entende que a gente é um profissional que vai ajudar. Espero a gente ter respondido a questão do colega. Perfeito. O que a gente tem que entender é que é um processo lento, né? Não é de um dia para a noite, de um dia para o outro, que a gente vai ser conhecido como, por exemplo, o curso de agronomia. Então, cabe a nós tornarmos mais conhecidos, né? Deixa eu dar um exemplo. Sim. Antes de passar, que você falou do concurso público. A Gisele comentou, nós somos em torno de 5 mil engenheiros agrícolas. A BEAG, todas elas, as nacionais, as regionais, a anuidade nossa é R$100 por ano, não dá R$10 por mês. R$100 vezes 5 mil profissionais, que não é quase nada R$100 no ano, dá R$500 mil. Gisele, quantos concursos públicos nós embargamos com um dinheiro desse? Todos. Então, eu acho que é aí que nós temos que começar a participar da entidade, porque nós sozinhos não fizemos nada, mas nós tendo uma entidade forte, imagina R$500 mil por ano, isso derruba todos os concursos públicos no Brasil. Então, nós temos que se ajudar. Se nós se omitir, não vai crescer. Nós temos que frequentar as entidades de classe. Perfeito. Outra coisa que foi uma dúvida minha mesmo, prestando atenção assim na palestra, o que a gente muito fala hoje de tecnologia, de aplicação, de, sei lá, montagem de mapas de produtividade, mapas de colheita, mapas de fertilidade, só que o que eu percebo é que existe uma carência quanto aos profissionais, os professores. Muitas vezes, durante a aula, eles só citam, isso aqui é um mapa de fertilidade, isso aqui é um mapa de colheita, mas e como você faz isso? Como você chega nesse mapa de colheita? Muitas vezes nem eles não sabem mostrar, claro, que não dá para generalizar isso. Talvez isso seja um grande problema da gente sair um pouco menos preparado para o mercado de trabalho. O que poderia talvez estar faltando a esses professores se atualizarem e estudarem um pouco mais? Bom, vamos lá, Vinícius, a pergunta é boa, é provocativa, é provocativa. Bom, tu sabe, Vinícius, que isso é tão interessante, é tão pertinente a tua pergunta, que o pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, do mestrado profissional em agricultura de precisão, eles mandaram um e-mail para todos os professores de agricultura de precisão do Brasil, inclusive a engenharia agrícola, a agronomia, né, perguntando se os professores tinham qualificação na área de agricultura de precisão. E são pouquíssimos que têm. Pouquíssimos.
né? Outra coisa que é bastante interessante é a diferença da engenharia agrícola para a agronomia, já que a gente falou disso, da disciplina de agricultura de precisão na grade curricular, né? Quase todas as engenharias agrícolas do Brasil possuem a disciplina na grade curricular, como optativa ou como eletiva, ou obrigatória, ou como eletiva ou optativa, me desculpe, né? E pouco na agronomia, né? Bom, eu dou essa disciplina de agricultura de precisão, né? E sobre ensinar a fazer o mapa propriamente dito, né? Eu não sei se todos os colegas sabem, para ser bem sincera, Vinícius, né? Eu tive que aprender sozinha, né? Porque eu não tive essa disciplina na faculdade, então eu tive que me preparar, né? Na empresa que eu trabalhava antes tinha um pouco isso, e aí quando eu cheguei na universidade eu comecei a ministrar essa aula. Mas na verdade isso fazer um mapa, né, é uma cadeia de disciplinas. Se a gente pensar, é cálculo vetorial, é cálculo numérico, se a gente pensar, é estatística, se a gente pensar, a área de solos, é a área de máquinas, né? Então, ela deveria ser um conjunto de atividades, né? E quem domina muito o mapa, propriamente dito, é a área do geoprocessamento, né? A área de geomática, vamos dizer assim, né? Esses são os professores que, vamos dizer, sabem fazer o mapa propriamente dito, né? Mas o que a gente vê no mercado, e a gente vê no mercado também, não só nos professores, é que o pessoal sabe fazer o mapa, mas muitas vezes não sabe como aquele dado foi levantado, a qualidade daquele dado, muitas vezes só entrega o mapa para o produtor e deixa o produtor, né, tá aqui o mapa, um monte de coloridinho, o senhor que tome a sua decisão, né? Então a agricultura de precisão não é só um mapa, né? O mapa é uma das fases, mas realmente, Vinícius, eu sugiro que, porque vai ter palestras sensacionais de agricultura de precisão aqui nesse evento, né? E eu acho que é uma provocação para tu fazer para esse profissional, esse colega que vai falar com ele, né? Porque o meu medo em agricultura de precisão é a gente queimar essa tecnologia, né? Mas tem cursos práticos e cursos acadêmicos muito interessantes no Brasil todo de agricultura de precisão, né? Os nomes de agricultura de precisão do país são engenheiros agrícolas, Molin, Roberson Silva, eu dou uma lista de engenheiros agrícolas que entendem agricultura de precisão como ninguém, pecuária de precisão como ninguém, como Daniel, né, na Univasf. Então vejam que a questão não é falta de engenheiro agrícola sabendo. Então, se esse professor, né, que tu sente que tu não saiu bem nisso, né, pergunta para um colega e muito provavelmente isso dá para ser preenchido por um curso de extensão por um colega que não esteja na sua universidade. Pode ficar tranquilo que a gente consegue compensar essas coisas com um outro colega, tá? Mas é algo que tu tem que se preocupar, e se tu gosta disso, tu tem que sair conhecedor dessa área. Acho importante. Certo, eu acredito também, aproveitando o gancho, que agora, não sei quantas pessoas estão assistindo, eu acho que se todos cobrassem um pouquinho mais, talvez isso poderia começar a ser mudado, assim, porque é difícil muitas vezes nós, como aqui na FEAGRE, você falar com um professor ou cobrar um professor, só que quantos que existem, né? Então eu sei que tem bastante gente de todo o Brasil assistindo, eu acho que se cada um fizer um pouquinho, já é algo que com certeza vai... Desculpa te interromper, mas eu acho que esse tema está sendo discutido entre os coordenadores da engenharia agrícola, né? A ABAG também faz esse papel, todo ano a gente faz a reunião dos coordenadores de curso de engenharia agrícola, e a gente tem provocado, de certa forma, esse tipo de discussão para que os currículos sejam atualizados. A gente precisa ter mais eletrônica, a gente precisa ter agricultura de precisão, a gente precisa ter
programação, né, análise desses dados, a gente precisa ter mais geoestatística, né? A gente tem provocado isso. O problema é que os cursos de engenharia agrícola são cursos gigantescos, de 5.000 horas, sei lá quantos milhões de horas, e colocar uma disciplina a mais ou tirar uma disciplina é uma briga, porque a gente sempre acha que aquela área é importante, né? E eu vou lembrar outra coisa para vocês que são estudantes, né? E aí o Valmor tem propriedade para dizer isso, né? Hoje em dia, com a 1073, o que importa é o teu histórico escolar, as disciplinas que tu cursou e as horas de disciplina que tu cursou. Não tem na engenharia agrícola, tem na zootecnia, faz a disciplina. Não tem na engenharia agrícola, tem na agronomia, faz a disciplina. Não tem na engenharia agrícola, tem na engenharia elétrica, faz na engenharia elétrica. Compensa isso com horas em outro curso, com disciplinas optativas. A Isabela vai olhar para mim e dizer assim, professora, você é maluca, porque eu faço aula todo santo dia, a senhora quer que eu faça mais uma aula. Eu sei disso, mas é algo realmente importante. Cursos de extensão ou cursos, coloque isso no currículo de vocês, para quando chegar lá no CREA, pedir, né, extensão de atribuição, né, profissional, dizendo que tu tem carga horária de aprendizagem, que o problema é, como é que tu vai pedir atribuição de alguma coisa que tu nunca aprendeu aquilo, né? Então, se a gente teve disciplina com carga horária suficiente, a gente pode, principalmente dentro da área da Câmara de Agronomia, né, a gente pode ter extensão. Tô correta, Valmor? Sim. Complementando, Gisele, dos questionamentos que eu mais recebo, ou WhatsApp, ou ligação, é sobre o que nós podemos fazer ou não fazer. O que nós temos competência ou não temos. Então, eu resgato lá, 1974, se não estou enganado, quando foi feito o parecer para a criação do curso de engenharia agrícola. Foi muito feliz o profissional que foi engenheiro agrônomo quando ele escreveu a função de engenheiro agrícola. Nós somos engenheiros para fins agrícolas. Nosso curso é diferente do agrônomo, por quê? Da agronomia. A agronomia estuda biologia e química. A engenharia agrícola estuda matemática e física. Então nós se complementamos um ao outro. Os sombramentos são pequenos. Então, tudo que tiver finalidade rural, para fins na área da engenharia, é nós que temos competência. É eletrificação rural, é irrigação por causa de cálculo, é construção rural, é armazenamento. Tudo que envolve a engenharia é nós que temos que trabalhar. No Paraná, o engenheiro agrícola fez um silo enorme dentro do porto do Paranaguá. Aí o CREA quis dizer que ele não tinha competência. Nós fomos lá, discutimos, brigamos na Câmara e deu competência. Vale RT, tem acervo técnico. É fins agrícolas, armazenamento, é nosso. Não interessa onde for, se é na cidade, na área urbana ou na área rural. É fins agrícola. Essa é a finalidade nossa. Agroindústria é na área urbana, nos parques industriais. Então nós temos competência para fazer tudo que for fins agrícola. O que não for essa finalidade, nós vamos terceirizar algum serviço, se for o caso. Certo. Eu só queria uma lembrancinha antes da última pergunta aqui que eu separei, que o pessoal que precisa de certificado está disponibilizado no chat já o link, que é para entrar e responder umas perguntinhas a respeito da palestra, para a gente ter o controle de quem realmente assistiu, beleza? Então, quem precisar de certificado tem que entrar no link e responder lá, tá ok? A última pergunta, então, que eu separei aqui, é em relação à mobilidade interinstitucional, que eu anotei aqui. Por exemplo, assim, tem muita gente que tem interesse em trabalhar, sei lá, com um café, por exemplo. Mas daí tu se forma engenheiro agrícola lá de Alegrete, no meu caso. Aí, como eu vou fazer para conhecer essa cultura? Quem está lá talvez não consegue passar direito todo o conhecimento necessário. Talvez se a gente conseguisse encaixar essa mobilidade interinstitucional,
seria uma boa pedida, seria uma vantagem? E o que as instituições estão fazendo a respeito? Qual é a facilidade em fazer isso? Então, Vinícius, na verdade, isso depende de cada instituição. Isso é possível. A gente pode ter mobilidade institucional, sem problema nenhum, tu cursar um semestre lá, ou fazer só o estágio em uma determinada universidade, né, e voltar. A questão é a burocracia de cada universidade. Então, tu tem que buscar a universidade que tu estás, a universidade que tu quer ir, né? Então, por exemplo, uma de Minas, estou falando de café aí, né, acho que seria a melhor indicação, né, e aí perguntar lá quais são os documentos que são necessários, né, e fazer a transferência, porque cada universidade tem um trâmite diferenciado, tem uma documentação para fazer, né, e aí então você vai ser aceito lá, vai ter um tutor aqui na tua que vai te acompanhar, porque tu vai ter que fazer disciplinas lá que sejam, de preferência, disciplinas que tu aproveite na tua aqui, né, e ou optativas, ou eletivas, vamos dizer assim, também são válidas, mas cada universidade tem a sua administração quanto a isso. Há universidades, por exemplo, que têm editais para a mobilidade, né? Há universidades que não, isso é um questionamento feito a gente não está falando de transferência, né? A gente está falando de mobilidade, fica um semestre numa universidade e volta para outra, né? Então mas isso cada universidade tem a sua autonomia universitária, né? E aí, então, com a sua autonomia universitária tem os documentos de cada local, né? O que é mais fácil, tá? Neste momento, o que é mais fácil? Estágio, né? Estágio é algo mais facilitado. Tem universidade que não aceita estágio na área acadêmica, então tem que tomar cuidado com isso. Mas quero lembrar vocês de uma coisa, né? Lembrem da residência agrícola, o edital que o Ministério da Agricultura fez recentemente, né? Do qual a maior parte das universidades do país concorreram, né? E a residência agrícola vai dar uma bolsa para esse aluno, então tu pode ser formado ou de último ano, vai depender, então, como é que é, e você pode, então, fazer residência agrícola numa propriedade rural com o suporte de uma universidade, e não necessariamente você precisa ser aluno da Universidade X, né? Então, você precisa passar no edital de residência agrícola. Então, a residência agrícola vai abrir várias portas. Então, é algo bastante interessante para a gente, para vocês ficarem ligados. É uma nova oportunidade. E eu fico muito feliz com a residência agrícola, né? Porque a residência agrícola vai dar oportunidade, por exemplo, para as meninas. Porque o grande problema das meninas é a primeira experiência, porque todo mundo fica um pouco relutante, na minha fazenda não tem estrutura, não tem um alojamento adequado para as meninas, não, com a residência agrícola isso vai ficar facilitado, né, e vai ter uma estrutura, e a gente fica muito feliz, então, que essa proposta de edital tenha saído aí pelo Ministério da Agricultura. Acho que vai ser algo importante para a cadeia agrícola. Te respondi, Vinícius? Sim, perfeito, Gisele. Bom, eu acho que, de maneira geral, era isso. A gente queria agradecer a disponibilidade tanto da Gisele quanto do Valmor pela excelente palestra ministrada. E isso aí. Isabela, quer falar mais alguma coisa? Não sei se meu áudio está habilitado. Estão me ouvindo? Não, novamente vou agradecer a presença. A Gisele e eu, a gente já se conhece, a gente não tem uma relação só de professor e professora, a gente se dá muito bem fora desse âmbito. E é um prazer ter ela com a gente aqui, ela sabe desse carinho que a gente tem. E também é um prazer enorme ter o Valmor também com a gente,
porque é uma visão um pouco diferente do que a Gisele normalmente traz para nós, que ela sempre acaba puxando um pouquinho para o lado acadêmico, apesar dela ter bastante noção da visão no mercado de trabalho. Acho que a gente tem que ser mais instigado, pelo menos eu digo, da nossa parte UFPEL, de ser instigado a ir para um mercado de trabalho, não tanto para o lado acadêmico. E eu acho que isso foi bem salientado durante essa palestra, foi muito bem colocado, e agradeço mais uma vez a presença de todos. Só lembrar para quem não conseguiu ver talvez essa palestra que vai ser disponibilizada no YouTube, né, para assistir posteriormente, caso alguém perdeu, e aí o link também vai tá junto, tranquilo? Qualquer dúvida é só chamar a FEAGRE que a gente pode responder. Quero só agradecer também ao convite, dizer que a Associação Brasileira dos Engenheiros Agrícolas Nacional e as regionais estão de porta aberta para vocês participarem e ajudar nós a ocupar espaço, é que nós estamos avançando. Nós temos representante na Comissão Brasileira de Agricultura e Precisão e Digital. Agora, no MAPA, o CONFEA aprovou 7 engenheiros agrícolas para participar das reuniões do MAPA. Inclusive, a Gisele concorreu com um agrônomo na cadeia do arroz e ganhou pelo currículo, então parabéns a Gisele. Eu acho que nós temos que ocupar espaço, pessoal, mostrar competência e ocupar espaço, aí nós vamos ser reconhecidos. Parabéns a todos aí pelo evento. Gisele. Perfeito, é isso aí, né? Então, na verdade, a gente precisa, né, cada vez mais colegas participando das associações, né, dividindo os seus problemas e ajudando nas soluções, e juntos nós vamos ser mais fortes, né? Então, é muito legal. Parabéns à federação aí pela organização, pelas palestras, né? Os temas são pertinentes. Aí eu fico muito feliz de representar aí a Associação Brasileira dos Engenheiros Agrícolas, e novamente, né, participem das nossas reuniões. Todos os CONBEAs a gente faz a Assembleia Geral, né, da Nacional, né, a ABAG Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente faz as reuniões via YouTube, né, pelo menos a anual a gente faz, YouTube não, Facebook, né, então participem, questione, né, entrem nos nossos sites, né, pergunte para os colegas, nós estamos aí para colaborar, né, a luta pela classe é algo que temos como motivação aí, e acho que a gente tem sendo colaborativos, né, nos associarmos, a gente vai ganhar com isso. Então, parabéns aí à FEAGRE e à turma, e sucesso aí no evento.